Aleikum salam para todos, aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo de canal de bênção para vocês. Hoje o comentário bíblico vai ser tremendo e impactante para com a sua vida. Vamos lá? Esse é o canal Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Isso mesmo, aqui quem fala é o evangelista André Santos, deixando aí um Shalom Kavai e um Shalom Lahema, paz e prosperidade, paz e esperança. Hoje o comentário bíblico será sobre o segundo nível, sobre a vida de Caim. Isso é o comentário de segundo nível sobre a vida de Caim. Vamos lá fazer este comentário? Vamos lá. Quando nós olhamos, este comentário é baseado a Gênesis capítulo 4 e versículo 6 e também baseado a capítulo 4 e versículo 15, melhor dizendo. Vamos lá falar um pouquinho? Quando nós olhamos a biografia de Caim, o nome Caim significa morte com lança. Mas quando nós falamos sobre Caim, eu quero também falar da personagem do Caim e qual seria a marca que estaria na testa de Caim. Isso mesmo. Qual seria a marca que estaria na testa de Caim? Quando nós observamos, sabemos que Deus pergunta a Caim: por que tu iraste? Por que o teu semblante está caído? Por que o teu semblante está caído? E por que tu iraste? Sabendo que Caim é aquele que matou, o significado de Caim, e quando nós observamos o caráter de Caim, significa morte. Quando a mãe dele tem um filho, a mãe dele dá o nome de Caim. Quando nós observamos que o nome de Caim significa lança de morte, morte com a lança, observamos dois sentidos. Quais os dois sentidos? Diz uma história, a cultura judaica, diz a cultura judaica, que o nome é a força vital de um ser humano. Isso mesmo. O nome de uma pessoa, naquela época, é a força vital de uma pessoa. Isso mesmo. O segundo sentido é que o nome representa o caráter e o futuro daquela pessoa. Então isso, na cultura judaica, declara que o nome representava a força vital de uma pessoa e representava o caráter e o futuro daquela pessoa. Isso mesmo. Quando nós observamos, existe uma palavra chamada Yut, e Nu, no hebraico. Yut e Nu. A palavra Yut quer dizer ação e mão, mão com ação. E a palavra Nu significa vida. E quando nós observamos e fazemos a fusão dessas duas palavras, Yut e Nu, significa mão com ação em morte. Isso mesmo. Quando nós observamos o livro de Bereshit, observamos que Deus colocou um sinal sobre Caim. A pergunta é, que não me deixa calar, qual seria o sinal que Deus colocou sobre Caim? Quando nós lemos Bereshit ou Gênesis 4:15, está escrito desta forma: o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não feriste qualquer que achaste. Isso mesmo. Vamos pegar a parte apenas B, que diz assim: e pôs o Senhor um sinal em Caim para que ninguém feriste a ele. Glória a Deus nas alturas. Quando nós observamos o nome Caim, descobrimos esses significados, certo? Mas olha só que interessante, quando nós observamos a vida de Caim, que sabemos que são filhos de Adão e Eva, Sabemos que tem Abel e tem Caim. Isso mesmo. Entenda uma coisa, que a palavra Adão vem da palavra Avaram, que quer dizer Adão, e o nome de Caim no hebraico significa este nome, essa pronúncia. Caim. O nome de Caim em hebraico é Ain. Caim. Caim. Isso.
O sentido é lança, ferindo com lança, e também significa erigir, criar e obter. No texto hebraico, na linguagem do texto hebraico, o sinal que Caim, essa palavra sinal, no hebraico, no idioma do hebraico, é ot. O que é ot? Ot vem de 3 palavras hebraicas. Sabemos que toda pronúncia hebraica tem 3 letras hebraicas. Isso mesmo. Quando nós olhamos a palavra ot, ela é marcada com aleph, vat e tav. Isso mesmo. A palavra aleph, vat, tav. Essa é a formação da palavra ot, da transliteração. Isso. Significa o quê? Olha só. Significa sinal, prodígio, marca, milagre, emblema, símbolo e letra. Isso mesmo. Só que antes de eu falar desta palavra ot, eu quero fazer um comentário de uma pessoa. Sim, para poder esclarecer com mais amplidade. Você já viu falar de um rabino chamado Hashim? Isso mesmo. Você já viu falar de um rabino chamado Hashim? O rabino chamado Hashim é um dos maiores comentaristas judaico. Isso, um dos comentaristas da Bíblia hebraica, da Bíblia Taná, da Torá e Tanash. Isso mesmo. O Rabino Hashim, ou Hashim, este rabino chamado Hashim, ele nasceu na França em 1040. Veja bem, 1040. É um dos maiores comentaristas judeu que mais tem respeito no judaísmo, em Jerusalém e em toda Israel. É o comentarista mais respeitado pelos judeus, tanto tradicional e messiânico. Isso mesmo. Esse Hashim foi o que traduziu a Torá, foi ele que comenta da Torá, comentarista do Talmud, comentarista da Taná e comentarista também da Bíblia hebraica. Sim, 1000 anos atrás, isso mesmo. Esse tal Hashim, ele dá a interpretação de Gênesis 4,15, da palavra sinal. Ele faz e deu a interpretação da palavra chamada ot. Ot significa o quê? Disse ele que a letra ut é uma das letras do nome de Deus. Isso mesmo. O sinal que estava em Caim na sua testa era uma das letras sagradas. Isso mesmo. Essa era a marca, esse era o sinal. Qual era a marca? Era uma letra que estava escrita na testa de Caim. Isso mesmo. E esse Hashim, um dos maiores comentaristas judeu, ele que declara dizendo sobre isso, que era uma letra sagrada que estava na testa de Caim. E quando nós observamos este sinal, que era uma letra sagrada que estava sobre a testa de Caim, veja bem, quando nós olhamos a Torá, a palavra sinal, ela representa muitas coisas. Olha só, em Gênesis representa, escreve as estrelas como sinal de presságio. Olha só, Gênesis 1:14 representa estrelas, o sinal. Gênesis 9:12, o arco-íris como sinal da promessa de Deus, que nunca mais destruirá a criação com dilúvio. Promessa de Deus, isso mesmo, um sinal, o arco-íris, isso mesmo. Terceiro, Gênesis 17:11,
a circuncisão como um símbolo de aliança de Deus, como Abraão ou Avarim Avinu. Veja bem, o pai da multidão, isso mesmo. O sinal, veja bem, é a questão da marca, olha só. E depois a gente vê a manifestação 4 vezes no livro de Êxodo. Isso mesmo, o livro de Shemot. Isso, o livro de Shemot, o livro de Êxodo. Existe 4 formação do sinal. Milagre realizado por Moisés antes de Faraó. Olha só. Então veja bem, está isso em Êxodo 4, versículo 8, Gênesis, Êxodo 17, e verso 28. E aí você vai vendo, de capítulo 4, do 8, 17, 28, você vai ver essas 4 emanações, essas 4 formações da palavra sinal. E que nós entendemos com a palavra da interpretação da marca do sinal que estava em Caim. Eu acredito e tomo posse que esta marca era uma letra sagrada do nome de Deus que estava sobre Caim. Isso mesmo. Quem diz isso é o rabino, professor, autopatente, um dos maiores comentaristas judeus, chamado Rashim. Vê e busca a biografia de Rashim. Isso, um judeu da França, que nasceu em 1040, que traduziu e disse que a marca era uma letra sagrada que estava sobre a testa de Caim. Então toma posse desta palavra, deste comentário de segundo nível sobre Caim. E nunca esqueça que quando nós estudamos hebraico, aprendemos o hebraico arcaico e o hebraico dos rolos de Qurã. Isso mesmo, os rolos de Qurã. Quando você começa a estudar o hebraico, o idioma da língua sagrada, nós compreendemos e entendemos a revelação de Deus com mais amplo e com mais significância. Evangelista André Santos deixa todos com a paz do Senhor Jesus. Shalom Kavai.